Olá, meus amores, tudo bem? A aula de hoje é de História e não poderíamos falar de outra coisa a não ser sobre a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos. Guerra dos Farrapos, né, porque era assim que os imperiais chamavam os provincianos, né, que iam pra guerra com a roupa em farrapos, né, uma forma de debochar, mas que a gente tem bastante orgulho. Guerra dos Farrapos, então. A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, teve início em 1835, mais precisamente no dia 20 de setembro de 1835. Por isso essa data é comemorada até hoje com muito orgulho por todos nós gaúchos. E ela teve uma duração de quase 10 anos. Teve seu encerramento, então, em 1º de março de 1945. Foi uma revolução dos provincianos, né, donos de províncias gaúchos, contra o Império, na época, né, da regência, quando Dom Pedro II comandava o Brasil, inconstitucionalmente, mas esse assunto é outro, não vem ao caso essa parte da história, tá? Falando então sobre a Revolução Farroupilha. O que aconteceu? Por que os donos das províncias, os gaúchos, se revoltaram contra o Império? Na época, o mercado, né, a fonte de renda, a maior fonte de renda aqui do Rio Grande do Sul era o charque. O charque, aquela carne secada ao sol com bastante sal. E o Império comprava o charque do Uruguai, que é o país vizinho, também da Argentina, mas muito mais do Uruguai, com um imposto muito baixo de apenas 4%, enquanto cobrava do Rio Grande do Sul o imposto altíssimo de 25%. A concorrência era muito desleal, mesmo o Rio Grande do Sul fazendo parte do Brasil, parte do país. Então, os donos das províncias, né, resolveram protestar, e com toda a razão, né, nós também faríamos isso hoje se fosse com nós. Foram lá protestar, né, e não conseguiram nada, eles não chegaram a um acordo com o Império. Foi então que, comandados por Bento Gonçalves, né, o líder, eles resolveram se revoltar, dizer não. Se vocês não fizerem, então, assim, como se fosse uma coisa mais igualitária, ou baixar o imposto para nós, do Rio Grande do Sul, a gente vai separar o país. O Rio Grande do Sul, então, buscou a autonomia, buscou formar um país separado do resto do Brasil. Então, o Sul seria um outro país. Essa era a ideia principal da Revolução Farroupilha. Bento Gonçalves, que era o líder, foi preso pelas tropas imperiais logo no início da Revolução, assumindo assim esse posto de liderança Antônio de Souza Neto. Em 11 de setembro de 1836, liderados por Antônio de Souza Neto, proclamou-se então a República Rio-Grandense e proclamaram também Bento Gonçalves, ainda preso, como presidente da República. Um ano depois, em 1837, Bento Gonçalves conseguiu fugir da cadeia e assumir esse cargo tão importante. Tiveram muitas lutas, né? Como eu falei, foram 10 anos de guerra, né? Muitas batalhas. Os pais de vocês provavelmente assistiram A Casa das Sete Mulheres, né? Acredito eu que foi a única novela, não sei se foi bem uma novela ou uma série, que falaram um pouquinho do Rio Grande do Sul e contaram um pouquinho da história da Revolução Farroupilha, né? Nem tudo verdade, mas muita coisa assim, né? A Casa das Sete Mulheres, porque nessa época, como os homens saíam para a guerra, né? Os índios, os escravos também, quem ficava nas fazendas, nas províncias, eram as mulheres, né? A gente teve grandes nomes, né? Giuseppe Garibaldi, italiano, né? Bento Gonçalves, como eu falei, Anita Garibaldi, muito importante, representou a mulherada aí na Revolução Farroupilha, muito bem representou, inclusive, né? Então a gente teve grandes nomes históricos aí que a gente pode estudar também um pouquinho mais adiante. Mas continuando então um pouquinho da história para vocês. Durante essas guerras, logo no início, o Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha teve grandes vitórias. Mas já mais para o final, após 10 anos, né, de intensa guerra, de intensas lutas, o nosso estado, né, os farrapos, os revoltosos começaram a ficar enfraquecidos. Né, normal isso acontecer. Então assumiu muito o Império, Duque de Caxias, né, enviado então por Dom Pedro II, reuniu tropas, modificou o jeito deles lutarem de uma maneira que os farrapos estavam perdendo muito. Então, eles resolveram assinar, aceitar
um acordo, né? Foi chamado então de Tratado do Poncho Verde. O Tratado de Poncho Verde. Esse tratado deveria garantir uma nova taxa de impostos, então, para o Rio Grande do Sul, para o charque do Rio Grande do Sul, a incorporação dos militares farrapos no Exército Imperial, né? Anistia para todos, ou seja, ninguém seria condenado, ninguém seria preso, todos estavam perdoados, né? E o mais importante, na minha opinião, deveria garantir a alforria dos escravos que lutaram, né, com os farrapos como linha de frente, como eu falei. O que não aconteceu, né? Os escravos não foram libertos, né? E muitas coisas aí também não aconteceram como deveria. Esse tratado, então, o Tratado de Poncho Verde, foi assinado então pelo Duque de Caxias, né? E por Gomes Jardim, que era o atual líder da Revolução. Para encerrar, então, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês. Claro, agora eu contei um pouquinho da história, vocês já conheciam um pouco do ano passado, que a gente já tinha conversado. Este ano um pouquinho mais, para vocês entenderem o orgulho, né, de ser gaúcho que a gente sente. E também que essa história da Revolução Farroupilha, assim como todas as outras, tem várias versões, né? Alguns professores, historiadores, falam que a história não foi bem desse jeito, não. Mas a história que a gente conhece, né, o que tá mais à nossa mão, assim, e que eu gosto mais também, é essa, tá? O importante é saber que a Revolução Farroupilha foi sim, existiu sim, foi uma revolução muito importante para todo o Brasil, não só para nós gaúchos, tá? E que muito de nós, da nossa terra, da história do nosso Rio Grande, da evolução do Rio Grande do Sul, se deve a essa revolução. Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, né? E encerrar com uma frase do professor Eduardo Bueno, onde ele diz que a Guerra dos Farrapos foi uma guerra que nós gaúchos perdemos, que fingimos que empatamos, mas que festejamos todo ano como se nós houvéssemos ganhado. Espero que vocês tenham gostado, tá, meus amores, da aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa a mais que vocês queiram saber, pode me chamar, tá, lá no grupo ou no particular. A gente vai conversando, trocando algumas ideias e eu vou contando um pouquinho mais da história, então, pra vocês. Beijo, até!